E amanhã será realizada a audiência de instrução do caso do rapaz que foi empurrado com um chute contra um ônibus. Caso que aconteceu na Rua Paraná, via onde nós temos muitos bares e restaurantes em Cascavel. Raul, explica pra gente que horário está para começar esse depoimento que é muito aguardado. Às 14 horas, Wagner, ou seja, 2 horas da tarde, no fórum aqui da cidade de Cascavel. Então acontece nessa primeira audiência, audiência de instrução. Então foi mandado um ofício, tá, através de um profissional dessa área, convocando o Ayrton Guilherme, que tinha 21 anos na época, né, em que aconteceu tudo isso, justamente para depor, justamente para colocar a fala dele nesse fórum, né, no fórum durante essa audiência de instrução que acontece amanhã aqui em Cascavel, a partir das 2 horas da tarde. Vamos só relembrar o caso, tá, Wagner? O Ministério Público chegou a oferecer denúncia por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Os motivos, por ser fútil e por não ter chance de defesa, o Ayrton. Esse caso que aconteceu no dia 14 de maio, ainda deste ano, na Rua Paraná, uma rua, como você bem disse, bastante movimentada aqui da cidade. O Ayrton, nas imagens de câmeras de segurança, aparece realmente transitando, né, andando pela Rua Paraná, quando num determinado momento acaba se esbarrando num jovem que seguia contra ele. Tiveram ali praticamente uma pequena discussão, quando esse outro rapaz acaba chutando o Ayrton e ele acaba se desequilibrando, caindo praticamente em via pública quando é atingido por um ônibus que passava por essa via. Ele ficou gravemente ferido, Wagner. Ele foi socorrido às pressas, encaminhado ao atendimento hospitalar. Ele ficou 32 dias internado, inclusive 27 destes dias permaneceu em um leito de unidade de terapia intensiva. As informações, Wagner, que nós conseguimos através do advogado é que o Ayrton, né, teve algumas sequelas e ainda faz o acompanhamento de fisioterapia. Então, amanhã, né, então depois dessa denúncia, claro, do Ministério Público, o Judiciário, então adotou estas medidas. A partir de amanhã, aliás, amanhã começa então essa audiência de instrução. Claro que novos passos, novos desdobramentos podemos ter nos próximos dias. As testemunhas, por exemplo, que foram ouvidas na delegacia logo depois deste caso, enquanto o inquérito ainda estava sendo investigado, enquanto o inquérito ainda estava em aberto, né, acompanhando esse caso. Estas testemunhas que foram ouvidas na delegacia provavelmente também serão convocadas para os próximos passos desse caso que chamou a atenção aqui em Cascavel e em todo o Paraná. O Ayrton segue bem, felizmente, mas ainda fazendo acompanhamento de um profissional de fisioterapia, Wagner. Lembrando que o primeiro pronunciamento oficial do Ayrton Guilherme foi ao vivo aqui no Estádio Alerta. Ele saiu do hospital ainda bastante debilitado. Ele recebeu a nossa equipe na sala de casa e ao vivo conversamos com ele, falando tudo o que aconteceu, o que ele lembrava. A gente vai vendo imagens aí do dia em que ele participou conosco, conversando. Logo tinha perdido mais de 20 quilos, teve alguns órgãos que foram retirados, ficou bastante debilitado e na sequência ele foi ouvido pela polícia também. Então amanhã nós temos audiência de instrução, assim como está acontecendo lá no caso do Jorge Guarã, então na cidade de Foz do Iguaçu, e que a gente segue acompanhando e que amanhã entra no segundo dia, 6h39.